E aí, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal que acompanha meu canal, eu gostaria muito que vocês, ao final deste vídeo, dessem uma força para o nosso canal, se inscrevesse, ativasse o sininho para você sempre saber quando outros vídeos estão já prontos ali no canal. Né? Ajuda a gente, até porque eu vou tratar de muitos assuntos interessantes aqui. O assunto que eu vou tratar hoje, ele mexe muito com as minhas emoções porque tem a ver com o meu filho. As pessoas que me conhecem, a maioria das pessoas que me conhecem, sabem que eu tenho um filho autista. Hoje ele está com 16 anos, é um adolescente. É a coisa mais linda da minha vida que Deus me deu. Né? É o grande amor da minha vida, ele, todo mundo sabe disso. E quando ele veio a este mundo, foi uma felicidade gigantesca, não há dúvida disso. Na minha vida e, logicamente, na vida da mãe dele, de todas aquelas pessoas que participam do nosso círculo afetivo. A partir dos 3 anos de idade, entre 2 anos e meio e 3 anos, as características do autismo se manifestaram ele. O autismo, para as pessoas que não sabem, é uma das síndromes globais do desenvolvimento. Né? O autismo ele faz com que o indivíduo tenha dificuldade em certas áreas, como, por exemplo, a comunicação. O autista tem dificuldades em se comunicar. A comunicação, logicamente, a fala é uma delas. A interação social, o autista tem dificuldade em interagir. Né? Lembrando que o autismo, não existe um autista igual ao outro, por isso que é chamado de espectro. Existem vários graus de autismo. E o autista também tem dificuldades em abstrair. Por exemplo, metáforas. Metáforas são muito complicadas para o autista porque geralmente ele entende as coisas literalmente. Não adianta, por exemplo, você dizer que sua cabeça vai explodir de tanta dor. Ele vai entender ao pé da letra, ele vai ficar desesperado. Né? Porque ele vai entender literalmente. Ele não é capaz de perceber que você está sendo hiperbólico, né? Bom, o autista, outra característica do autista é que ele é hipersensível aos estímulos externos, aos estímulos dos ambientes. Seja com luzes, por exemplo, seja cheiros, seja sons, seja superfícies, né, texturas. Ele é muito sensível a isso. Na medida em que eu e a mãe dele fomos percebendo essas características e aprendendo com elas, nós criamos alguns recursos para que ele pudesse se salvaguardar de estímulos que fossem desagradáveis para ele. Vou dar um exemplo. Determinados sons ele não gosta. E não tem necessariamente a ver com a altura. Porque geralmente som alto é desagradável, até para quem é neurotípico. Mas, por exemplo, vozes de certas pessoas, sons de determinados instrumentos, ele não gosta, ele não agrada. Lógico que não é o tempo todo. Há momentos, inclusive, em que se modula esse desconforto, vamos dizer assim. Eu vou citar um caso. Por exemplo, uma vez a mãe dele e a avó dele, materna, a mãe da mãe dele, estavam num restaurante e numa pizzaria. E nessa pizzaria veio, a história é até engraçada, veio um senhor que ficava de mesa em mesa tocando um violão, né? Foi no Sapori de Itália. Aí o cara veio cantando umas músicas italianas, bababá. E quando chegou na mesa, ele tapou os ouvidos. Né? Coisa que a gente ensinou ele a isso. Porque é uma forma dele se defender, né? Do que é desagradável com relação ao som. Ele tapou os ouvidos. Isso foi muito engraçado. A ponto da avó dele rir, e a avó dele ri muito alto, fala muito alto. Riu tão alto que a risada saiu
no microfone que o cara estava tocando e cantando, e consequentemente saiu nos alto-falantes do restaurante inteiro. Foi uma graça isso aí, né? O autista, ele tem, com relação ao tato, também certas características incomuns. Há casos em que o autista ele chega até a se machucar de tanto passar a mão numa superfície que é agradável para ele, né? Não dá para, no caso do nosso filho, não dá para determinar com muita precisão aquilo que é agradável ou desagradável, porque a sua fala ela não é tão funcional. Ele não é de chegar para a gente e dizer exatamente isso me agrada, isso desagrada, e a gente tem que ir isso vai ser ao longo da vida toda, e peneirando essas informações, né? No contato com ele, na convivência, né? Mas, por exemplo, há autistas que sentem desagrado em serem abraçados, beijados. O nosso filho, o Judá, ele até tolera isso com certo conforto. Geralmente eu peço a ele, cadê o beijo? Ele oferece o rosto para dar o beijo, ou ele encosta o rosto dele. Quando ele está afim, ele toca, né? Ele gosta, por exemplo, do contato da minha barba na mão dele, mas ele não gosta muito do contato da minha barba no rosto dele quando eu vou beijar. Isso eu já percebi, né? Na mão não é problema, ele gosta, ele curte. Às vezes ele espontaneamente ele faz isso, ele toca, mas no rosto, se eu for beijar e eu beijar de uma forma mais efusiva, ele não gosta. O abraço, ele fornece a gente o abraço com uma certa frequência, mas ele não, vamos dizer assim, ele não aperta, ele não dá o abraço, ele dá o corpo para ser abraçado, né? O autista, ele tem interesses muitas vezes em coisas que a gente acha desinteressante. Por exemplo, ele tem muito interesse nas próprias mãos. O autista tem essas estereotipias com as mãos e com objetos que você nem daria atenção. Certa vez no aniversário dele eu comprei para ele um carrinho de polícia, daqueles que você dá a corda e ele, ou você liga, tem uma pilha e ele, o carrinho de polícia sai, aquele giroflex do carro e o carro andando, ele bate na parede, volta e tal. Comprei para ele, liguei para ele ver como funcionava, ele olhou e não demonstrou muita atenção, né? Se desinteressou. Mas aí eu dei também a ele um pacotinho, um saco com uma bola e umas garrafinhas, uns pinozinhos de plástico de boliche. E ele ficou louco, ele gostou. Não que ele usasse, ele não chegou a usar do modo funcional, né? Que você enfileira as garrafas e joga a bola para derrubar. Ele não se interessou por isso, mas se interessou em pegar nas bolas, olhar as cores, manipular em si, né? Talvez tenha agradado a ele a textura, a cor, enfim. Então, tudo no autista é incomum com relação a essa sensorialidade. Então, banho, pronto. Depois, quando nós acostumamos ele ao banho quente, ele não quer outra coisa. Ele adora tomar aquele banho morno. Isso é agradável para ele. Para você ver como é. Eu não gosto tanto de banho morno. Eu sou extremamente calorenta. Se eu puder, eu tomo banho frio o tempo todo. Mas ele curtiu muito o banho quente. E no final das contas, você vai para a teoria, logicamente, estudar sobre isso, para poder lidar melhor com seu filho no dia a dia, aprendendo sobre esses estímulos, para tornar cada vez mais o ambiente ao redor dele agradável e confortável. Mas nada substitui a prática mesmo em si, a observação, né? Uma criança autista, um filho autista é um desafio, mas é um desafio fantástico, é um desafio maravilhoso. Você aprende demais. É uma das coisas que me mudaram muito como homem, como ser humano, foi ter um filho autista. Isso me fez crescer bastante, mudou a minha percepção com relação a muita coisa, né? Então é isso, gente. Eu vim dar essa contribuição, né, falando um pouco dessa síndrome, desse transtorno, é o TA, né, transtorno do espectro autista, e de algumas características relacionadas em especial
ao meu filho, né? E recomendo aos pais. E as pessoas curiosas também sobre o assunto, leiam. Se tiver a oportunidade de conviver com alguém com alguém com autismo, seja na escola, seja na vizinhança, conviva. Procure conhecer, aprenda, seja amigo, né? São pessoas, no final das contas, pessoas como nós, só que nasceram com uma capacidade de percepção diferente. Não é uma doença. Autismo, repito, não é uma doença. Autismo é uma forma diferente de perceber o mundo. E essas pessoas, elas precisam muito de nós. Precisam da nossa compreensão, precisam da nossa paciência, da nossa tolerância, da nossa amizade, do amor que a gente puder transmitir para elas. Isso é bom, porque isso sempre tem retorno. Não há ação voltada para o bem do outro que não volte para você. Isso é uma lei. Deus é a lei, isso é uma lei inexorável. Beleza? Então, agradeço. Lembre, se vocês gostaram do vídeo, dá um cliquezinho ali em gostei, se inscreve no canal, dá uma força pra gente. Valeu? Grande abraço, pessoal. Até outro